Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te convido a tomar o seu lugar e nós já vamos entrar na ministração da palavra, na palavra que Deus mesmo preparou nesta noite para curar os nossos corações. Meu nome é Cristina, faço parte da missão Homens e Mulheres de Pentecostes. Quero acolher você que está aqui na igreja conosco, você que nos acompanha pelos canais de comunicação, pelas redes sociais da missão, que o poder da palavra de Deus alcance o seu coração. Porque nós sabemos que para o nosso Deus não há limite de espaço, de tempo, de distância, mas essa palavra poderosa proferida pelo nosso Deus tem o poder de alcançar a tudo e a todos. E alcançando a tudo e a todos tem o poder de transformar, de curar, de libertar. É desse Deus que nós estamos falando. É esta palavra que agora será proclamada e que não volta a Deus sem produzir o devido efeito sobre as nossas vidas. Amém? Louvado seja o Senhor nosso Deus. E enquanto o Léo ministrava, nós pedíamos a cura, não é isso? Não é isso que você pedia? A cura? Nós cantamos, né? Cura-me, Senhor, com teu Espírito, batiza-me, Senhor, com teu Espírito. E no Evangelho, desses dias na liturgia, Jesus dizia assim, que Ele veio para os doentes, que Ele veio para aqueles que se reconhecem necessitados do remédio. E se nós pedimos nesta noite, acabamos de clamar pedindo, cura-me, Senhor. Significa que nós nos reconhecemos necessitados do remédio. E o remédio que nós necessitamos, o remédio que tem o poder de curar o nosso interior, somente o Senhor nosso Deus pode nos dar. Nós estamos em um mês em que o tema central é curados na alma. E eu acho tão lindo o plano de Deus, os projetos de Deus a nosso respeito, porque Ele usa do mês consagrado, dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, para falar de cura, para falar de libertação. E meu irmão e minha irmã, se você não percebeu isso, eu quero te dizer, não é coincidência, é plano de Deus, é propósito de Deus. E Ele usa do mês dedicado ao seu Sagrado Coração para dizer a mim e a você que o coração dele foi chagado para que as chagas do nosso coração fossem curadas. Ele usa do mês dedicado ao seu Sagrado Coração para dizer a mim e a você que o coração dele que foi transpassado na cruz, foi transpassado para que as feridas do nosso coração fossem totalmente curadas. Amém? Isso é plano de Deus. Isso é propósito de Deus. E nós entramos no mês de junho curados na alma, curados na essência. Nós entramos no mês de junho curados de todas as amarras, de todas as prisões, de todos os grilhões que nos impedem de viver em plenitude a vida que Deus nos garantiu. E falando ainda do mês dedicado ao Sagrado Coração, não sei se você sabe, mas nessa devoção nós temos 12 promessas. E dessas 12 promessas, eu anotei 2 aqui, para afirmar ao seu coração aquilo que Deus tem para fazer e para te dizer nesta noite. Uma das promessas diz assim, preste atenção, eu os consolarei em todas as aflições. Uma das promessas. A segunda, serei refúgio seguro na vida, principalmente nas horas de morte.
12 promessas que acompanham aqueles que são devotos ao Sagrado Coração de Jesus. Consolo, alívio, refúgio. E qual que é a moção que Deus traz para nós nesta noite? Curados da dor da perda. E aí eu te convido a pegar comigo a sua palavra no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. E comigo a sua palavra. E é nesta palavra que nós vamos mergulhar, porque é a palavra que o Senhor preparou para nós nesta noite. João, capítulo 16, versículo 33. A palavra nos diz assim: é uma conversa de Jesus com os discípulos. Já nos momentos finais de Jesus, ele já estava se preparando para ir ao Pai, ele estava se preparando para despedir dos discípulos, e ele diz assim: no mundo, há vez de ter aflição. Coragem, eu venci o mundo. Digo-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. A moção que o Senhor nos trouxe nessa noite é curados da dor da perda. E todas as vezes que a palavra de Deus, todas as vezes que a Bíblia traz a palavra aflição, ela não está falando de qualquer dor. Ela não está falando de qualquer sofrimento. Mas todas as vezes que a Bíblia, que a palavra de Deus traz aflição, está se referindo a uma dor profunda, a um sofrimento profundo, a situações de tormento. E quando nós falamos de dor profunda, quando nós falamos de grandes sofrimentos, quando nós falamos de tormento, muitas vezes, esses sentimentos estão vinculados a situações de perda. Porque quando nós passamos por situações de perda, aquela situação que nos faz sofrer, aquela situação que vem sangrar o nosso coração, que muitas vezes vem ferindo o nosso coração, vem acompanhado daquele sentimento e daquela certeza assim: acabou, é o fim. É perda, não tem jeito, já foi, não tem luz no fim do túnel, não tem mais para onde ir, porque é perda, perda é final, perda acabou. E todas as vezes que nós passamos por situações de perda, a própria situação em si já gera em nós sofrimento, mas ainda vem acompanhado desse sentimento de que acabou, de que não tem jeito, de que é o fim. E aí eu quero te dizer algo muito importante. Preste atenção. Talvez você tenha olhado nas redes sociais da missão dizendo assim: estamos no mês da cura da alma e o tema de hoje é curados da dor da perda. E talvez você veio aqui com a expectativa no seu coração de me ouvir dizer assim: olha, faz isso que você não vai ter mais perdas. Talvez você chegou com a expectativa aqui de me ouvir dizer assim: olha, faz isso que você não vai sofrer mais. Olha, faz isso que você vai passar longe do sentimento de perda, de perder coisas, perder pessoas, perder situações. Mas, meu irmão, sinto muito te dizer, não é isso que eu tenho para te falar. O que eu tenho para te falar é a palavra da verdade. E a palavra da verdade é a verdade que liberta. Quantos estão por aí buscando lugares, dizendo que vem aqui que você não vai sofrer mais, vem aqui que você não vai passar por situações de perda, vem aqui que você não vai mais isso, mais aquilo, mas é mentira. Porque o que o próprio Jesus está dizendo aqui para nós? No mundo tereis aflições. O próprio Jesus está nos dizendo isso. Mas a palavra que eu tenho para você, a afirmação que eu tenho para você nesta noite, está
na continuação desse versículo, no mundo tereis aflições, mas coragem, eu venci o mundo. O que esta palavra está querendo dizer ao nosso coração? Passar por situações de perdas, passar por situações de sofrimento, passar por situações que muitas vezes vêm tentando roubar a alegria, roubar a paz do nosso coração, é da nossa condição humana. Porque nós estamos neste mundo e a palavra está nos dizendo, o próprio Jesus, no mundo tereis aflições. Mas a grande diferença está, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. O que significa isso para nós? Essa palavra vem encher o nosso coração de esperança, porque se é no mundo que nós teremos aflições, e se Ele está no mundo, significa que aquele que se une a Ele, aquele que volta o seu coração a Jesus, aquele que caminha de mãos dadas com Ele, no mundo terá aflições, mas em hipótese alguma, em momento algum, será vencido pelas aflições. Aquele que traz Jesus para a sua vida, não será parado diante das situações de perda. Porque é aquilo que eu comentava antes, quando nós pensamos em perder algo, e aliás é um grande medo da humanidade, perder, porque nos sentimos fracos, desprivilegiados, e quando nós perdemos algo, vem sim aquele sentimento, é o fim, não vai dar mais, não teve jeito, já foi, já era. Mas a palavra está nos assegurando, quando nós nos unimos a Jesus, as situações de perda não vêm para nos parar. Talvez você esteja neste momento na sua vida, passando por diversas situações de perda, nas diversas áreas da sua vida. Às vezes a situação de perda que você está enfrentando hoje é a perda de um emprego. Às vezes o seu coração está sofrido porque uma porta se fechou. Eu não tenho emprego, eu sou responsável pelo sustento da minha família, e aquela dor de perder uma estabilidade, uma segurança, um emprego, está ali dilacerando o seu coração. E todas as vezes que nós estamos passando pela situação de perda, a paz é roubada do nosso coração. Por quê? Porque nós fixamos o nosso olhar naquela porta que se fechou. E quanto mais nós olhamos para aquela porta que se fechou, mais nós vamos fazendo a experiência da dor. Mais nós vamos fazendo a experiência da dor. E onde que começa a cura? A cura da dor, da perda, começa onde? No momento em que nós voltamos o nosso olhar para Jesus. No momento em que eu tenho a plena consciência que eu estou sim desempregado, que uma porta se fechou na minha vida, mas eu também tenho a consciência, muito mais de ter uma consciência racional, eu tenho a experiência de um Deus que cuida de mim, de um Deus que é poderoso, de um Deus que é o Senhor do universo, de um Deus que é o dono do ouro e da prata, e que não basta uma porta se fechar, Ele pode abrir outras 1000 portas para mim. Nesse momento, o meu coração vai recebendo cura da dor, da perda, porque eu volto o meu olhar para aquele que pode transformar essa situação. Talvez a dor da perda que você esteja vivendo hoje é ver a sua família desmoronando, é ver o seu casamento em crise. Talvez a dor da perda que você esteja vivendo hoje é um diagnóstico, é perdendo a saúde. Talvez a dor da perda é um aborto. Tantas dores. Mas quando nós voltamos o olhar para Jesus, ainda que a minha casa esteja desmoronando, ainda que o meu casamento esteja em crise, ainda que seja a minha saúde, que eu esteja passando por um momento de luta ali pela minha saúde, quando eu olho para o Senhor, eu recordo das promessas que Ele me fez, e aqui nesse versículo tem uma promessa. Coragem, eu venci. Todos aqueles que estão comigo se fazem vencedores. Não é essa dor que pode te parar.
Irmãos, não é não sentir. Falar da cura, da dor, da perda, não é não sentir. Semana passada, conversando com uma colega de trabalho, lá no hospital onde eu trabalho, gestante, quase 9 meses, perdeu o bebê. A dor da alma daquela mulher. Como não chorar? Como não sentir? Não é disso que a palavra de Deus está nos falando. Não é não chorar, porque nós choramos. Não é não sentir, porque nós sentimos, tem carne, tem sangue, tem sentimento. Nós sentimos. Eu abracei aquela mulher, sentei com ela, chorei com ela. Mas ao final eu disse, minha irmã, Deus é poderoso para trazer novamente a vida no seu útero. Não é essa situação de perda que vai te parar. Deus é poderoso. São tantas situações que se nós olharmos apenas com o olhar humano, nós largamos para lá. Nós paramos no meio do caminho. Como se diz, né? Penduramos a chuteira. Eu trabalho em um hospital. Quantas situações de dor e de perda. O que faz uma mãe permanecer de pé, devolvendo para Deus um filho de 12 anos, depois de anos de tratamento contra um câncer, e aquela mãe doída, sofrida, virar e dizer, eu entrego meu filho, mas eu vou continuar, porque eu tenho tantos outros que precisam de mim. O que faz uma mulher dessa ficar de pé? O que cura a dor da perda do coração de uma mãe que devolve a Deus um filho de 12 anos? O que cura a dor do coração daquela mulher é acreditar que tem um Deus que nos garante a vida eterna. Que as coisas aqui neste mundo passam, mas que nós temos uma eternidade. Deus me deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. Somente isso para sustentar. Somente isso para curar no nosso coração a dor da perda. Porque sentimos, porque choramos e porque vivenciamos. Porque o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas coragem. Eu venci o mundo. E o próprio Jesus sabe o que acontece. Sabe por quê? Porque Ele se fez em tudo igual a nós, menos no pecado. E vai dizer a palavra que Ele foi o homem das dores, não é isso? Esmagado pelo sofrimento. Por isso Ele tem a capacidade de se compadecer. E se compadecer é sentir com. Eu não sei a dor que agora está sobre o seu coração. Eu não sei qual que é a espada de dor que agora transpassa o seu coração. Ou o seu, ou a sua casa, ou as pessoas pelas quais você intercede. Eu não sei. Mas algo que eu posso te garantir, Jesus se compadece de você. Jesus sente com você. E Jesus não se compadece ali parado, estático, inativo. Não. Ele entra com intervenção. Porque quando a gente fala de cura, é movimento, movimento de amor, movimento de libertação, movimento de um Deus que nos garantiu, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. E o desejo dele é que nós façamos essa experiência na nossa vida, encarnada em nós. Senhor, eu passo pela dor. Senhor, eu experimento a dor, não está fácil. Tem aquele dia que eu choro, eu dobro meu joelho, a minha oração às vezes é aquela lágrima descendo no meu rosto. Mas no outro dia, Senhor, eu tenho a convicção no meu coração de que eu continuarei, de que eu seguirei, porque o Senhor venceu a dor. E muitas vezes nesse momento, o que acontece? A paz é roubada do nosso coração. O que Jesus continuou dizendo aqui nesse versículo? Coragem, eu venci o mundo. Digo-vos estas coisas para que tenhais paz em mim.
Às vezes nós vemos algumas pessoas sofrendo, né, os santos da nossa igreja. Nós vimos Nossa Senhora sofrendo aos pés da cruz uma dor de perda. E aquilo ali não era encenação. Não é porque é a mãe de Deus que ela não sentiu a dor, mas ela estava ali de pé, serena, a paz no coração. Por que Jesus está dizendo: digo-vos estas coisas para que tenhais paz em mim? Porque quando vem a dor, somos roubados na paz e ficamos desgovernados, desorientados, não sabemos para onde ir, trocamos os pés pelas mãos, e Jesus está dizendo: eu vos dou a paz, mesmo na dor. Olhamos às vezes algumas pessoas e pensamos assim: mas será que fulano não sofre? Gente, perdeu a mãe, enterrou e não sofre. Sofre. Sente o coração doer. Mas está aqui a promessa: eu venci o mundo. E é isso que o Senhor está dizendo para mim e para você. A cura da dor no nosso coração não é a ausência da dor. Não é não sentir, não é não passar, mas é passar com a certeza de que nós temos um Deus que é capaz de transformar toda e qualquer situação. Mas o que acontece conosco? Quando nós passamos pelo sofrimento, vem aquela sensação: Deus esqueceu de mim. Que é o que o catecismo da nossa igreja chama do mistério da incapacidade de Deus. O mistério da impotência de Deus. Parece que Deus está impotente. Será que Ele não está vendo a minha dor? Será que Ele não está vendo aquilo que eu estou passando? É o mistério da impotência de Deus. Mas quando nós olhamos para a cruz, nós reafirmamos que o nosso Deus, Ele não é impotente, mas que Ele é poderoso. Porque quando nós olhamos para Jesus na cruz, gente, qual que é a imagem que nós temos? Como eu já falei, um homem esmagado pelo sofrimento. Parece que era o perdido da humanidade. Dilacerado, não tinha forma humana. Passavam e zombavam dele, ou seja, é o fim. E o que aconteceu? Ele venceu a morte. Ressuscitou ao terceiro dia. E é aquela mesma força, aquela mão poderosa, que foi capaz de mover aquela pedra do sepulcro para fazer ressurgir o Filho de Deus vivo. É a mesma força que está sobre a sua vida. É a mesma força que está sobre você para te fazer vencer aquilo que te pesa. É a mesma força que está com você, porque quando Ele subiu ao céu, Ele também nos fez uma promessa que Ele nos daria o Consolador. Em muitas situações de perda, Ele vem consolando o nosso coração. Descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. O que nós precisamos para vencer as situações que nos oprimem, que trazem dor para o nosso coração? Força para seguir em frente. Em muitas situações de perda, o Senhor vai consolar e o Senhor ainda vai trazer restituição. Amém? O Senhor vai trazer restituição. Porque quando nós olhamos para a perda com os olhos fixos no Senhor, não é para sempre, é momento. Eu passo pela perda, mas o Senhor me traz restituição. Uma porta se fecha, mas outras portas se abrem. Tanto é que lá em Isaías, no capítulo 43, ele disse assim: não vos lembrareis mais das coisas antigas. Eis que faço obra nova, a qual já surge, não a vedes. E às vezes nós não vemos mais, por quê? O nosso olhar está ali na porta que se fechou. O nosso olhar está ali naquela traição, naquela amizade perdida. O nosso olhar está ali em tantas outras situações de perda. E o Senhor dizendo: olha, eu já faço obra nova. Você vai passar por uma situação, mas você será restituído. Você será consolado. Você será fortalecido.
É isso que o Senhor está dizendo ao seu coração. A cura da dor da perda começa a acontecer no meu e no seu coração, quando nós voltamos o olhar para aquele que está acima de toda e qualquer situação de dor. E o que acontece? Quando nós estamos passando pela dor, nós curvamos, olhamos para baixo. Mas a mão poderosa do Senhor está estendida a você e te chamando a olhar para cima. Às vezes, na dor da perda, nós não temos nem força para orar. Mas o que o Senhor nos pede? Se coloque de joelho, erga os seus braços e comece a pedir socorro. Vai dizendo para Ele: Senhor, eu te apresento o meu coração do jeito que está, com essa espada de dor transpassando a minha alma. Está doendo, Senhor, essa perda, mas eu ergo os meus braços e eu volto a Ti, Senhor, porque só o Senhor tem o poder de transformar o meu coração. Só o Senhor tem o poder de fazer novas todas as coisas. Só o Senhor tem o poder de consolar. Só o Senhor tem o poder de restituir. É disso que o Senhor está te dizendo. Quando nós olhamos para o Senhor, as situações de perda são passageiras. Cristina, mas como você diz isso? Diante de uma situação de morte? Cristina, mas como você diz isso diante de um óbito? Como eu vejo tantas vezes lá no hospital. Mas eu vejo famílias consoladas. Mas eu vejo famílias seguindo em frente. E eu tenho esse testemunho para dar para você. O Senhor me curou da dor da perda. E hoje eu falo isso com tranquilidade. Hoje até sem chorar. Porque o Senhor me curou da dor da perda. Em 2014, eu estava numa peregrinação lá em Medjugorje. E a minha mãe faleceu aqui no Brasil. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu já cheguei para o velório da minha mãe. E providencial, eu já estava voltando no dia que ela faleceu. E a minha mãe era minha companheira, amiga. Eu ia pregar lá, ela estava comigo. Eu ia para cá, ela estava comigo. O tempo todo era Cristina e a minha mãe. E durante toda a minha vida eu pensava assim, porque esses pensamentos passam pela nossa cabeça. Meu Deus, o que será de mim quando eu perder a minha mãe? Ah, mas a gente crê na vida eterna. Cremos, mas a gente sente. E eu falava, o que será de mim quando eu perder a minha mãe? E outubro de 2014, eu passei por essa experiência. E eu pensava, Senhor, como será? Mas durante esse tempo de dor, porque dói, porque a gente sente, porque é uma dor que dilacera a alma, mas durante esse tempo de dor, eu fiz a experiência não somente da dor. Eu senti uma mão forte que me sustentava. Eu senti uma mão forte que me colocava de pé todos os dias. Eu senti uma mão forte que me dava força para continuar, mesmo quando eu pensava, Senhor, eu não terei força, eu não terei alegria, eu não terei sentido. Aquela mão forte me sustentava. E dia após dia, dia após dia. E hoje eu falo, o Senhor me curou da dor da perda. Porque imagina, gente, quem aqui já teve a experiência de perder pessoas? Dói? Imagina se todos os dias nós revivêssemos aquela experiência de dor com a mesma intensidade. O que sobraria de nós? Deus me livre. Eu lembro da minha mãe hoje? Claro que lembro. Eu tenho saudade da minha mãe? Claro que eu tenho. Mas eu não lembro com aquela intensidade de dor. Porque a mão poderosa do Senhor foi alcançando o meu coração e livrando o meu coração da dor. A mesma mão poderosa do Senhor está sobre a sua vida. Deseja alcançar o seu coração. E é justamente por isso que Davi, no Salmo 29, dependendo da tradução, Salmo 30, disse assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E esse salmo vem confirmar isso que Jesus disse. O choro pode durar uma noite. Significa o quê? No mundo tereis aflições. Mas a alegria vem pela manhã. Significa o quê?
coragem, eu venci o mundo. O choro não é a condição eterna. A condição eterna é a condição da alegria, é a condição daquilo que Ele nos garantiu. É isso que o Senhor tem para nós. O Senhor deseja curar os nossos corações. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E o Senhor está dizendo isso para você agora. O seu choro pode durar uma noite, mas a sua alegria vem ao amanhecer. Você crê? Não importa a dor que você esteja passando. Às vezes é a dor da perda de um emprego. Às vezes é a dor da perda de um matrimônio, de um filho nas drogas, de um ente querido, falecido. Tantas situações de dor. Mas o Senhor está dizendo, independente de quais forem, o choro dura uma noite, meu amado, minha amada. Mas a alegria vem ao amanhecer. E quando nós apresentamos ao Senhor o nosso coração, muitas vezes chagado pela dor, Ele entra com cura, Ele entra com alívio, Ele entra com renovo, Ele entra com o bálsamo do Espírito. E é essa cura que nós vamos pedir ao Senhor nessa noite. Você precisa de cura? Você precisa de cura? Como você cantou no início? Está disposto a entregar o seu coração para que as mãos poderosas do Senhor, as mãos chagadas do Senhor toquem as chagas do seu coração e curem as chagas do seu coração? Então vamos ficar de pé. E nós vamos pedir ao Senhor. Ele está verdadeiramente no meio de nós. Você que nos acompanha da sua casa, se coloque em oração aí também, o Senhor te alcança. Ele está no meio de nós e Ele é poderoso. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E nós testemunharemos isso, amém? Nós testemunharemos isso, porque o Senhor está no meio de nós. E Ele está aqui para nos curar. Ele está aqui para nos devolver a vida. Talvez a dor da perda tenha roubado a alegria do seu coração e talvez você já esteja andando por aí sem ver muito sentido. Às vezes conversamos com um e com o outro e ouvimos assim, nossa, eu não tenho gosto mais na vida. Depois que eu perdi tal pessoa, parece que ficou um vazio tão grande no meu coração. Depois que tal situação chegou na minha vida, parece que ficou um vazio tão grande no meu coração. Esse vazio tem o tamanho exato do amor de Deus. E é esse amor que agora vai preencher o seu coração. Por isso eu te convido a fechar os seus olhos. Erga os seus braços. O Senhor está no meio de nós. Aquele que pode nos curar. Aquele que pode preencher o vazio que a dor da perda deixou no seu coração. Por isso eu te convido agora a se apresentar a Ele. Se apresente diante dEle. Vai dizendo, Senhor, eu me coloco agora diante da Tua presença. Eis aqui o meu coração chagado, Senhor. Eis aqui o meu coração doído, eis aqui o meu coração angustiado. Eis aqui o meu coração, Senhor, entristecido. Por tantas situações de perda, Senhor. Às vezes perdas materiais. É a perda de um emprego, é a perda de uma amizade, é a dor de uma traição. É a perda de um matrimônio, é a perda da família. Seja o que for, apresente agora, porque você está diante daquele que tem o poder de curar, que tem o poder de te devolver a alegria, que tem o poder de te devolver a vida. Porque quantos aqui no meio de nós, passando pela dor da perda, já não veem sentido de vida? E o Senhor deseja nesta noite, com a sua mão poderosa, tocar o seu coração. As mãos chagadas de Jesus agora tocam o seu coração, para te libertar, para te curar. Tenha coragem agora de se despir diante dEle. Tenha coragem agora de falar para Ele aquilo que te dói, aquilo que te pesa. E vai deixando que aquele que é o Consolador, vai deixando que aquele que é o Transformador,
Aquele que é a força do alto te levante nesta noite. Aquele que moveu a pedra do sepulcro e fez com que Jesus ressuscitasse ao terceiro dia, nesta noite está indo em direção a você. Quantos aqui no meio de nós, como que num sepulcro de dor, já sem esperança, num sepulcro de dor, já sem forças, e a mão poderosa do Senhor e a força do Espírito Santo está entrando agora nesse sepulcro de dor e te levantando, te colocando de pé, te ressuscitando, trazendo vida nova, trazendo cura, trazendo libertação para a sua vida. Não mais parado pela dor, não mais preso na dor. O poder do Senhor presente aqui no meio de nós está quebrando grilhões, aleluia. O Senhor está devolvendo o ânimo, o Senhor está devolvendo o sopro de vida, o Senhor está devolvendo a alegria. Receba, receba, e vai dizendo a Ele: Senhor, eu te dou liberdade, porque eu creio, Senhor, que o choro dura uma noite, mas que a alegria vem ao amanhecer. Porque todos aqueles que voltam o seu olhar para Ti, Senhor, todos aqueles que se voltam a Ti são abraçados, são consolados, são levantados, são sustentados, Senhor. Vai dizendo isso para Ele: o Senhor tem liberdade, Senhor, para quebrar na minha vida os grilhões da morte. O Senhor tem liberdade para quebrar na minha vida os grilhões do desânimo. O Senhor tem liberdade para quebrar na minha vida os grilhões do desespero. Às vezes as situações de dor trazem desespero, mas caia por terra agora todo desespero. Caia por terra agora toda falta de sentido de vida. Caia por terra agora tudo aquilo que te prende, tudo aquilo que te impede de viver a plenitude de vida que o Filho do Deus vivo garantiu para você no alto do madeiro da cruz. E vai orando, ergue os seus braços e ore. Vai declarando na linguagem do Espírito que você crê que o choro dura uma noite, que no mundo nós teremos aflições, mas nós não seremos vencidos pelas aflições, porque está conosco o Senhor, o Deus da vida. Ore, vai orando na linguagem do Espírito e declarando. Vai declarando a sua vitória sobre a dor. Vai declarando a sua vitória sobre a morte. E não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Uma expressão. Ore essa canção. A situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Que a videira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei.
seus braços e declara: o choro dura uma noite, com fé. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Só aquele que crê, canta alto. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Levanta o seu braço e declara mais uma vez: o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. É profissão de fé. O choro dura uma noite. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Levanta o seu braço e declara: ainda que a videira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, e todavia me alegrarei, todavia, e todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Ele quer ouvir a tua voz, ainda que a figueira não floresça, vá. E ainda que não haja, creia que o produto se alegre nele. Todavia, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. E com seus braços, alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Em todo tempo, porque Deus é bom. Todavia Eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. E com seus braços ainda erguidos, João capítulo 16, versículo 20 diz assim: em verdade vos digo, há vez de lamentar e chorar, mas o mundo há de se alegrar. Há vez de estar triste, mas a vossa tristeza se há de transformar em alegria. Eis o Deus que nos salva. Glória a Deus! Glória a Deus! Todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Todavia